Nessa aula nós vamos trabalhar, né, o texto do Jeffrey Frieden, no capítulo Crise e Mudança, né, do livro Capitalismo Global. Né. Nós já discutimos anteriormente dois textos dele, né, o texto do Bretton Woods e o texto também do Descolonização e Desenvolvimento, né, e justamente que estava ligado ao contexto do pós-guerra, né, dos anos 40, 50, 60. Né. No caso do Bretton Woods, nós vimos que durante esse período foi um período de crescimento, né, das economias industriais, do primeiro mundo. Né. Houve um grande volume do comércio exterior, né, e isso acompanhou também com o desenvolvimento industrial. Só que no final dos anos 60, né, esse modelo ele começa justamente a dar alguns problemas. Né. A economia ela começa a diminuir o seu crescimento, diminuir o seu ritmo de crescimento, né, até nos anos 70, 74, 75, entrar em recessão. Né, uma recessão, ou seja, praticamente não vai crescer. Né. Então o texto esse texto Crise e Mudança, ele está entendendo o que é que levou a essa crise, né, dessa mudança tão grande na economia, né, de uma economia que vinha num espiral de desenvolvimento e de crescimento, para uma economia que vai entrar em crise, né, vai até chegar à recessão. Né. E depois dessa situação de crise, ela vai propor, ela vai apresentar algumas alternativas para a retomada desse crescimento. Né. Isso a gente vai ver nos anos 80. Né. Então, o texto ele analisa justamente os anos 70, os anos 80, analisando um pouco dessa crise, que crise é essa, né? E justamente nessas alternativas estão sendo buscadas, tanto nos anos 70, mas sobretudo nos anos 80, para solucionar a crise. Né? Bem, o primeiro aspecto que o autor, né, vai analisar é justamente caracterizar essa crise. Né? Há como eu falei, uma redução no ritmo de crescimento das economias industriais. Isso não quer dizer que elas pararam de crescer, mas elas diminuíram esse crescimento. E essa diminuição do crescimento levou, primeiro, ao aparecimento de desempregos. Né? Quer dizer, o desemprego que tinha praticamente sido desaparecido nos anos do crescimento do pós-guerra, né? Ele volta a aparecer aí nos anos 70. Né? A outra coisa, né, além dessa questão do aumento do desemprego, houve um aumento também da inflação. Né? Os preços começaram a subir. Né? Começaram a subir e não tinha como reduzir essa taxa de inflacionária. Né? Então eles vão tentar algumas alternativas, né, para solucionar tanto a questão do desemprego quanto a questão da inflação, mas durante os anos 70 isso não vai ocorrer nenhuma alternativa de sucesso. Né? Então, um dos elementos, vamos dizer assim, que vai, tornar essa crise ainda mais contundente são os choques. Né? Primeiro, um choque importante aí é o próprio choque, o chamado choque Nixon. Né? Aí no início dos anos 70, o presidente norte-americano, Richard Nixon, né, ele vai acabar com a paridade do dólar com o ouro, né, que até então o câmbio, né, internacional ele estava baseado na relação dólar-ouro. Né? Ele vai acabar com essa paridade, o dólar não vai estar mais relacionado à quantidade de ouro. Né? E isso vai também provocar vamos dizer assim, a desanexação da paridade do dólar com as outras moedas. Então, como é aquele câmbio que durante o Bretton Woods era um câmbio fixo que estabelecia
dólar vale tanto, ouro vale tanto e as outras moedas valem tanto, agora ele começa a se tornar flutuante. Então, em determinado momento, o dólar pode variar e as outras moedas também. Com isso, né, você não tem mais aquele lastro, né, fixo que vamos dizer assim, determinava, né, o comércio internacional. As moedas começam a oscilar e aí cada país vai tentar, de algum modo, melhorar a sua situação para vender mais, para comercializar melhor, né? Então vai justamente tentar mexer no seu câmbio, na sua moeda, para tornar seus produtos mais atrativos ao comércio. Isso vai criar justamente uma maior disputa entre os países, né, que estão dentro do sistema, né? Então aquela unidade do Bretton Woods ela vai meio que sendo esfacelada aí nesse momento, né? Bem, há uma questão também importante, é que durante esse tempo houve um grande crescimento do mercado financeiro, né? Assim, as grandes reservas que no pós-guerra praticamente você não tinha reserva, né? O dinheiro vinha todo desses bancos internacionais, né, como o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento, o FMI, que eram os bancos que forneciam, né, dinheiro para os países. Mas agora houve um grande crescimento, depois de 20 anos de desenvolvimento, houve um crescimento, o capital está muito mais substantivo, né? E ele está, vamos dizer assim, ele também não tem mais aquele controle que existia durante o Bretton Woods, né? Aquele controle que os países faziam sobre os capitais, né? Impedindo que os capitais atuassem, vamos dizer assim, de maneira mais especulativa, de maneira mais de curto prazo, né? Para ganhar mais dinheiro naquele momento. Então, esses anos 70 vai abrir justamente para essa enxurrada de capitais que vão se tornando mais importante aí dentro da economia internacional e que vai buscar os mercados mais atraentes, né, que podem pagar melhor pelo seu produto, né, que é o dinheiro, né? Então é um quadro muito diferente, né, do quadro anterior, né? E isso vai causar uma desestabilidade do antigo sistema, né, e uma nova situação. Também a gente tem que entender que um outro choque, que eu falei do primeiro choque Nixon, né, um outro choque importante, aí já em 73, é o choque do petróleo, né, que vai levar à chamada crise do petróleo, né? Então, o choque do petróleo é um choque que tem uma natureza política, mas também econômica, né? Os grandes países produtores de petróleo, sobretudo os países árabes, né, os países do Oriente Médio, com mais a Venezuela, né, esses países eles estavam, vamos dizer assim, com uma guerra política, né, com Israel, né? Em 73 há uma guerra, né, a guerra de Yom Kippur, né, quando o Egito, a Síria, né, e a Jordânia, acho, e o Líbano invadem Israel, né? Então há guerra contra Israel, né? Israel vai contra-atacar, né? E depois dos combates, né, acho que anos, né, durou alguns meses, talvez um ano, os árabes são derrotados, né? Entretanto, essa guerra, né, pela derrota militar árabe, né, ela vai criar uma situação em que os árabes vão tentar revidar de outra forma, justamente através do ataque dentro do sistema econômico, né, através do aumento do preço dos barris de petróleo, né? E os barris de petróleo, durante décadas, eles eram muito baratos, né? O preço era muito... E isso subsidiou o desenvolvimento de várias economias. Só que agora esse aumento do preço do petróleo vai ter repercussão, porque vai aumentar os custos das economias, sobretudo não só das economias desenvolvidas, mas das economias em desenvolvimento, que vai dificultar justamente essa situação da retomada desse crescimento dos anos 70. Né? A gente tem um caso bem específico nosso, que é o caso do nosso chamado milagre econômico, né?
na época, no regime militar, aí governo Médici, né, aí nos anos 70, havia grandes projetos assim de desenvolvimento, né, industrial, né, projetos assim muito audaciosos, né, do regime militar. Mas em 73, devido à crise do petróleo, esses projetos começam a ruir, né? Então, o aumento no preço do petróleo vai tornar, né, muito mais oneroso o desenvolvimento, né, porque os países vão ter que pagar dobrado, triplicado, né, pelo aquilo que eles tinham um custo mais menor, né? Então, esse é um fator importante, né, aí nesse contexto. E, como eu falei, as economias, não só industriais, mas também as economias em desenvolvimento, vão entrar em um período de recessão, né? A inflação é alta, né? Desemprego aumentando, né? E vai haver uma série de medidas para tentar solucionar esses problemas, né? No mundo desenvolvido, né, a gente tem, vamos dizer assim, uma onda de reivindicações, de greves, né, do setor, sobretudo na Grã-Bretanha, né, justamente para tentar repor essas perdas salariais causadas pela recessão. Isso também a gente vai ter no caso dos sindicatos italianos, né? Eles vão adotar a ideia da administração direta das fábricas, né? Então, colocar os sindicatos muito mais vinculados justamente ao setor administrativo da fábrica, no sentido de tentar solucionar os problemas de gerenciamento, mas essas medidas não vão ter, vamos dizer, sucesso, né? Não vão reverter o quadro, o desemprego continua, né? A situação não melhora, né? A inflação continua, né? No governo trabalhista britânico, né, eles vão fazer uma série de regulamentações em prol dos trabalhadores, né? Mas mesmo com essas medidas, a gente não tem nenhum tipo de solução para aquilo que não era de apenas uma coisa conjuntural, né? Era uma coisa mais estrutural, né? A gente vai ter isso também no Brasil nos anos 80, né? A alta da inflação, né, vai criar uma situação acima de muita perda do poder aquisitivo do trabalhador, né? E alguns governos vão adotar, por exemplo, a política do gatilho salarial, que era mais ou menos assim, quando a inflação chegasse a um determinado patamar, sei lá, no mês de 3%, 5%, aí havia um aumento, um gatilho, uma recomposição salarial que ia que ia no salário do trabalhador, né? Então você tinha algumas medidas nesse sentido, né? Mas mesmo assim essas medidas eram muito inócuas, né? Eram apenas paliativas, né? A inflação estava muito forte e tal. Bem, então essa situação ela vai se tornar bem predominante, né, aqui não só nos países, como eu falei, nos desenvolvidos, mas, acima de tudo, nos países em desenvolvimento, né? Outra medida assim, adotada pelos países, os países de maneira geral, para solucionar esse problema do desemprego e, sobretudo, da inflação, era justamente criar novos empregos públicos na área pública, justamente para recompor a perda dos empregos no setor produtivo, no setor privado, né? Então foi feita uma série de medidas, né, de criação de emprego na área pública, né? Mas isso também teve um papel, vamos dizer assim, de efeito colateral, que foi justamente o crescimento do déficit público, né? Então, se o Estado ele começa a gastar também mais no setor público, né, justamente criando esses empregos públicos, vai aumentar, né, a folha de pagamento e, consequentemente, a dívida estatal, né? Então, a situação
não parecia ter, né, nenhuma solução, pelo menos factível até então, até que começa a surgir um outro modelo, né, que vai, vamos dizer assim, quebrar com todo aquele arranjo lá do Bretton Woods, né, que é um modelo, vamos dizer assim, conservador, né? Então, esse modelo conservador ele vai ascender aí no final dos anos 70, né? Que é o modelo que, no caso, você tem o modelo britânico com a Margaret Thatcher, na chegada do poder da Margaret Thatcher, depois de anos de governo trabalhista, né? A Margaret Thatcher chegou ao poder e começa um governo conservador que vai introduzir novas medidas, né, em relação a esse rearranjo da economia, da política no Reino Unido. E também nos Estados Unidos, ainda no final do governo de Jimmy Carter, que era um governo democrata, né, a gente vai ter uma medida que vai ser, vamos dizer assim, uma tentativa de resolução do problema, que vai ser adotado pelos outros países, pelos vários países, e vai se tornar o elemento principal do modelo, vamos dizer assim, conservador, né, para atuar em relação a essa crise aí dos anos 70. E esse modelo ele vai se desenvolver, né, justamente a partir da ação, né, do diretor do Banco do Federal Reserve, né, que era o Paul Volcker. O Paul Volcker tinha sido indicado pelo Carter, né, para administrar o governo, as finanças, né, dos Estados Unidos. E ele vai introduzir uma série de medidas para tentar barrar a inflação nos Estados Unidos e, de certo modo, vamos dizer assim, criar uma maior estabilidade para os mercados financeiros americanos, né? Então, qual é a medida que o Volcker vai criar para justamente conter a inflação? Ele vai aumentar a taxa de juros, né? Então, ele aumenta a taxa de juros, fazendo com que o dinheiro se torne mais, vamos dizer assim, mais caro, mais vantajoso, né? Ou seja, ter dinheiro é mais importante do que comprar, né? E isso faz com que haja uma redução no consumo, e isso faz com que os preços comecem a baixar, né? Então, se você não consome, consequentemente, os preços tendem a cair, né? Então, através desse sistema, desse choque, né? O choque Volcker, né? Você tem essa situação que vai permitir um controle inflacionário, né? A alta de juros ela começa em cerca de 10%, passar para 15% e no final chega a 20%, né? E isso era uma taxa estratosférica, né? Isso vai criar um período recessivo de emissão, mas depois de algum tempo a economia volta a restabelecer, a inflação é controlada, né? E o capital começa a se tornar, vamos dizer assim, mais vantajoso para o próprio investimento, né? Bem, essa medida ela foi muito importante, né, do ponto de vista da regulamentação e da regularização do mercado, né, econômico dos países que passaram a adotar essa política, né? Como eu falei, a própria Margaret Thatcher, né, o Reagan agora, quando assume os Estados Unidos, também o governo democrata cristão alemão, que também chegou ao poder depois de anos da socialdemocracia, né? E eles vão justamente impor esse tipo de política, né, que a gente vai chamar depois, né, de monetarismo, né? Ou seja, o controle monetário, a política de controle monetário, de juros, de câmbio, né, de emissão de dinheiro, se torna um grande, vamos dizer assim, elemento importante na regularização
regulamentação da economia. Bem, o choque Volcker ele vai ter um efeito assim bem contrário às economias de desenvolvimento, porque muitas dessas economias, durante os anos 70 e durante os anos 80, elas contraíram muitas dívidas. Né? Elas estavam no período de crescimento, alguns tinham problemas também de dívidas internas, né? E contraíram muitas dívidas externas aí de bancos internacionais, como o FMI e tal. Não só dos países em desenvolvimento, dos países da América Latina, como Brasil, México, Chile e outros, né? Mas dos países do chamado leste europeu, dos países comunistas. Né? Um dos países que vão contrair bastante dinheiro, dívida desses fundos internacionais, foi, por exemplo, a Polônia. Né? Então, só que com o aumento dos juros pelo choque Volcker, os juros sendo aumentados, as dívidas contraídas vão ser também aumentadas. Então, aquelas dívidas que foram contraídas por X, esse X era multiplicado por 2, por 3, por 4, dependendo do aumento da taxa de juros. Né? E aí, muitos países que já estavam bem endividados ficaram muito mais endividados ainda. Né? Os anos 80 vai se tornar, na América Latina, como a chamada década perdida. Né? Vai ganhar esse termo justamente por quê? Porque praticamente o crescimento vai ser nulo. Que o país cresce para se desenvolver, ele vai ter que pagar os juros que eles devem, justamente contraído com as dívidas e com o aumento dos juros das dívidas. Né? A gente tem aqui, só para terminar, o caso, vamos dizer assim, dos países comunistas, né, que vão ter soluções diferentes para esse problema. Né? A gente tem o caso, por exemplo, da China. Né? A China, aí nos anos 70, né, a gente sabe que em 76 o Mao Tse-tung morre, e a partir daí um novo governo se estabelece. Agora o governo de Xiaoping. Né? Xiaoping vai introduzir algumas medidas bastante heterodoxas, né, para o governo, porque ele vai começar a desestruturar toda aquela economia coletivista, sobretudo no campo, né, e dar aos camponeses a possibilidade de economias mais privadas. Né. Então, os camponeses podiam justamente agora ter sua própria terra, sua própria propriedade, ganhar dinheiro com os recursos de trabalho dessa terra, né, e ser inserido em mercados, né, não só regionais, né, mas também em outros mercados. Então, assim, começa a haver uma dinâmica nova nessa economia chinesa. Também são criadas instituições dentro da China, né, voltada para esse mercado externo. Né? Aquele que tinha sido adotado antes no Japão e depois na Coreia do Sul e Taiwan. Né? Ou seja, uma economia voltada à exportação. Né? Começa a ser introduzido algumas empresas estrangeiras na China que vão subsidiar empresas chinesas para que essas empresas chinesas elas possam justamente desenvolver esse comércio externo. Isso vai justamente incrementar a economia chinesa. Né? A economia chinesa vai começar a se tornar cada vez uma economia mais que vai explorar esse mercado estrangeiro. Né? O autor fala aqui que de 78 a 88, né, as exportações chinesas passaram, né, de menos de 10 bilhões de dólares para quase 50 bilhões de dólares. Então, houve um grande incremento dessa economia chinesa. Em compensação, no caso da União Soviética, ocorreu o contrário. Né? A União Soviética ela tinha crescido bastante de 58 até 78. Cresceu 75%. Né? Mas
De 78 até 88, aconteceu o contrário, ela só cresceu 7%. Né? Então foi um crescimento muito insignificante, né? Ao contrário, né? Quase. Então, esse retrocesso, né, da economia soviética, né, esse declínio da economia soviética, né, ele vai ser muito notório aí no meados dos anos 80, né, quando o Brezhnev morre, né, em 82, né, que era a grande liderança soviética até então, e a União Soviética vai passar por um período quase sem governo. Né? São vários, pelo menos 3 novos governos que vão durar meses, né? Que são pessoas já muito velhas, né? E que falecem, né? Ainda no curso da gestão. E é justamente em 85 que vai subir ao poder, né, um novo governante soviético, uma pessoa bem mais jovem, né, que era o Mikhail Gorbachev, né, que esse sim vai tentar implementar algumas mudanças na economia soviética para tentar tirar essa economia soviética de uma estagnação, de uma ineficiência, né, que já durava anos, né, e de problemas assim, muito estruturais de abastecimento, né. E é através do Gorbachev que ele vai adotar aquilo que é chamado de perestroika. Né? Perestroika seria uma política de liberalização desse comércio, né? Desse comércio interno, desse comércio, soviético. Né? O Gorbachev está justamente tentando incrementar a economia soviética para restabelecer o comunismo, né? Uma economia comunista de novo tipo, né? Mas essa solução dada pelo Gorbachev, ao invés de melhorar o desempenho da economia, vai tornar mais agudos problemas inerentes ao sistema, né, e que vai levar justamente, anos depois, à própria derrocada do sistema soviético.